Irmão, eu sempre agradeço a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida. Eu sempre faço isso. E porque elas contribuíram com a minha vida para o que eu sou, né, hoje. E em tudo, né? Aí alguém pode falar, mas as pessoas que passaram na sua vida e lhe causaram dor, sofrimento, também contribuíram. É ou não é? Também me ajudaram a crescer. É ou não é? Não é? Porque às vezes a gente é meio mimado, meio isso, aí vem algumas situações, seja de rebeldia, de ingratidão, de infidelidade, não importa, mas passou na tua vida, contribuiu de alguma forma com você. Amém? E aí nós que temos que aprender a lidar com isso. Então nós somos formados hoje por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, inclusive aquelas que nós não conhecemos. Quantos livros você já leu e deu um estalo na sua mente e ajudou você? Você nem conheceu aquele autor, aquela pessoa, você estudou, né? E aí você aprendeu alguma coisa, né? De pessoas que já passaram, né? Alguns estadistas, outros, né? Que foram historiadores, poetas, filósofos, seja lá quem for, de alguma forma contribuiu com a nossa vida e contribuiu também com a sociedade que nós estamos. Então, todos nós, de certa forma, né? Vamos colocar assim, ou seja, melhor, nenhum de nós chegou até onde chegou sem a colaboração de alguém. Sejam pais, irmãos, amigos, esposos, professores, pastores. Não é verdade, não é? De certa forma, alguém contribuiu com a minha vida. Fala comigo assim, Senhor Jesus, obrigado por todas as pessoas que contribuíram com a minha vida. Teve pessoas que você viu que elas foram ingratas com você. É ou não é verdade? Mas você sabia que você também já foi ingrato com alguém? É ou não é verdade? E a gente não gosta de pensar nisso. É ou não é? Mas é bom pensar, sabe por quê? Para a gente não cometer de novo a mesma ingratidão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Algumas pessoas passaram pela minha vida e foram bênção. E eu passei pela vida de alguns que também foram bênção. Pessoas que passaram na minha vida e me machucaram. E eu passei pela vida de outras pessoas que também machuquei. Nós não somos diferentes de ninguém. Temos um propósito bem definido por Deus, mas não somos diferentes de ninguém. Somos personagens da história um do outro. Eu já preguei isso aqui outro dia. Glória a Deus. Você, ao mesmo tempo que é protagonista da tua vida, que é o ator principal, você também é coadjuvante da história do outro. E quando a gente consegue situar isso na nossa vida, a gente fica bem melhor. Quem entendeu bem aqui? Porque a gente passa a entender que nós somos melhores do que ninguém. Mas o que é mais importante nisso tudo é que existe um autor. E o apóstolo Paulo fala que o autor e consumador da nossa fé, quem é? Jesus Cristo. E o autor da história da humanidade, da nossa vida individual, da nossa família, de uma sociedade, é um só, é Deus. Deus é o único autor disso tudo que existe. E nós? Eu entendo que nós podemos ser as canetas que ele usa para escrever essa história. Você é a caneta que Deus usa para escrever a história no coração das outras pessoas. Assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, o que você de mim ouviu, ensina a outros, para que eles também façam a mesma coisa. Então, quando você entende que você, ao mesmo tempo, você é coadjuvante da história do outro, e que outros são, vamos colocar assim, coadjuvantes da sua história, mas que existe apenas um autor, que é Deus, as coisas ficam mais fáceis para a minha vida e para a sua vida. Então é muito importante a gente entender. Eu quero colocar aqui, Deus vai usar sempre alguém para escrever a história. Mas que tipo de instrumento você quer ser? Que tipo de caneta você quer ser na mão de Deus? A gente vai olhar um pouquinho aqui. Amém? Deus pode usar você para escrever maravilhas nesse mundo. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Deus pode usar você para fazer diferença na história da vida das outras pessoas. Deus pode usar você para fazer diferença numa sociedade, numa família, numa nação. É tremendo isso, mas é uma realidade. Ele usa pessoas. Né? A história da humanidade cabe num livro, é um romance. Eu sou apaixonado pela história da humanidade.
A Bíblia é um romance. Né? Literariamente falando, a Bíblia é um romance. Quando você termina de ler o livro de Gênesis, a Marita já leu 52 vezes. Ela gosta desse negócio, né, de Gênesis. Mas quando você olha o início da criação, né, até o fim do patriarcado ali, você vê como Deus, né, ele trata das pessoas com amor, com carinho, mas como um pai trata o filho, corrigindo, exortando, orientando, direcionando, repreendendo, ou não é verdade, não é? Mas sempre nos colocando na direção certa, que é a vontade dele. Alguns, infelizmente, querem escrever histórias ruins, mas outros se colocam nas mãos de Deus, então escrevem histórias maravilhosas. Que você seja uma caneta que venha ser usada por Deus para escrever bênção na vida das pessoas. Amém? Então, a palavra de Deus, 2 Samuel, né? Capítulo 23, versículo 2, Davi falando. Davi falando, né? Quem achou? Diga amém? Diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Fala comigo assim: o Espírito do Senhor, quando está sobre mim, a palavra de Deus sai da minha boca. Quem quer isso na sua vida aí? Olha comigo por essa mensagem, peça a esse mesmo Espírito, o Espírito Santo que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e agora te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir para alcançarmos corações sábios e sermos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Davi, ele tinha a seguinte consciência. Ele tinha a seguinte consciência, de que ele, quando falava e escrevia os salmos, Deus falava através dele. E olha só que coisa maravilhosa quando você tem essa consciência, porque o próprio Senhor Jesus usa os salmos, né, como base para poder fazer as pregações dele. Então, Davi estava certo nisso. Você ter consciência de que é uma pena nas mãos de Deus para escrever, para falar aos outros corações, isso, eu acho que é a melhor e mais digna função do ser humano aqui na Terra. Amém? Então, está dando um eco aí esquisito? Tá? Não está? Está dando para ouvir a casa aí, gente? Bem. Então, nós precisamos entender uma coisa. Davi tinha plena convicção disso. De que o que ele falava, o que ele escrevia para gerações futuras, para aquelas que estavam ao lado dele, e para gerações futuras. Tanto que o próprio Senhor Jesus, como eu disse, ele usava as palavras de Davi, Salmo de Davi. Quantos aqui já não leram essa mensagem, já ouviram: o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Quem escreveu isso? Mas ele disse que é o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Então você vê que ele nunca atribuiu a si mesmo o ministério, o sucesso do ministério dele. Até quando ele ofertava, né? Joel falou aqui, né, sobre a oferta, Davi tinha consciência que no final da vida dele, ao ofertar para a construção do templo, ele fala: Senhor, quem sou eu para te dar voluntariamente isso? Porque tudo vem das tuas mãos te damos. Então, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nisso. Nós somos canetas. Quando o autor ele está escrevendo alguma coisa, você está escrevendo, quando a tinta acaba, o que você faz com a caneta? Joga e pega o quê? Outra caneta. Fala com a pessoa que está ao lado: nós somos apenas caneta. O apóstolo Paulo, eu estou sendo claro aqui. Cadê Davi? Está aí? Está em Jerusalém? Não? Cadê Abraão, que escreveu uma história linda? Cadê José? Os apóstolos? Fala com a pessoa torçada: um dia a nossa tinta acaba.
e um abraço. Né? O autor vai pegar o quê? Outra caneta. O apóstolo Paulo, eu acho que em Romanos 12, 13, ele fala assim: ninguém pense de si mesmo além da medida da sua fé, ou seja, mais do que é devido. Um dos problemas do ser humano é achar que ele é o original, ele é o autor, alguma coisa começou nele. Não. Outros fundamentaram a casa e a gente vai construindo tijolinho em cima de tijolinho. Entendeu bem aqui, gente? Amém? Quem é o fundamento? A Bíblia diz que a pedra fundamental quem é? Cristo. E nós somos tijolinhos que vamos, né? Já uma vez eu falei isso aqui, que vamos, né? Sendo colocados na casa ali, direitinho. E sabe o que acontece? Quando aquele tijolinho é assentado, outro tijolinho vem e é assentado aonde? Em cima. E vai colocando em cima um do outro. Então fala com o irmão que está ao seu lado, você é um tijolinho que está sobre outros tijolinhos. Seus pais, seus professores. Quem está entendendo bem aqui? Esse é o maior problema. Quando você entende isso, olha, meio caminho andado para você ser abençoado com Deus. Quando você entende que nós somos instrumentos e não os profissionais eternos, quando nós entendemos que somos as canetas e não os autores, a coisa começa a melhorar. Que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, olha o que Jesus fala para mim e para você. Quem é Jesus Cristo? Autor e consumador da nossa fé, Criador de todas as coisas. Amém? Amém? Né? Um ser pelo qual o mundo não era digno de que ele pisasse aqui. Santo. Meu Deus, olha quem é Jesus. Ele que criou a sabedoria, não é a sabedoria. E ele fala, aprendei de mim que sou soberbo. Não? Que sou soberbo e vaidoso. Não, eu posso estar acabado. Ele não podia falar isso? Hein? Os ventos e a tempestade, eu ouvi a voz dele. Até o defunto de 4 dias, levanta aí. É ou não é verdade? Amém? Andava sobre as águas, não existia peixe, ele produz peixe aí, multiplica pães. Eu faço e aconteço. Ele podia falar isso, podia ou não podia? Mas o que ele fala? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aí eu vou e falo, não, eu que sei. Não só pode ser doente, não é verdade? Amém? Alguém que realmente podia e acontecia. E era manso e humilde, aí eu agora quero ser melhor do que o meu irmão. Não, quando o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 12, 3, ele quer dizer o seguinte, que nós somos membros uns dos, ou de cada um de nós tem uma função específica dada por Deus. Não somos melhores, simplesmente as nossas funções são o quê? Diferentes uns dos outros. Por isso que ele começa a falar, aquele que presta socorro, preste bem, aquele que ora, aquele que faz cura, aquele que preside, seja com diligência, aquele que ensine, seja com amor. Deu para entender bem? Amém ou não amém? Cada um, a sociedade não é composta por vários organismos, né? E cada organismo tem que funcionar para a sociedade também. É isso que a gente tem que entender. Quando eu entendo isso, começa Deus a agir na minha vida e eu começo a funcionar como a caneta que Ele deseja. Mas que tipo de caneta nós queremos ser? Aí é que está o problema. Tem personagens que escreveram a história, que Deus usou para escrever a história, que não foram muito boas. Faraó. Como é que você compara a Faraó? Alguém opressor? É comparado com Satanás, que aprisionava o povo, soberbo. E Deus fala assim, para isso eu fiz você, caneta, para te abater, para mostrar o meu poder para as outras pessoas. É esse tipo de caneta que você quer ser? Que as pessoas olham para você e falam assim, não quero ficar perto não. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, pelo amor de Deus, aquilo é muito... É um mala. Quem já ouviu falar em mala aí, sem alça? Quem gosta de ficar perto de mala sem alça? Mala é o quê? O chato de galocha, o arrogante. Né? Quem estava conversando é o que sabe tudo, que pode tudo, que é o melhor de tudo. Gente,
o narcisista, né? Vamos colocar assim, sei lá, é o doente em todos os níveis, né? Porque, na realidade, uma pessoa, é sério, uma pessoa que é vaidosa, que não conhece a sua fragilidade, essa pessoa é enferma. Por isso que Faraó foi abatido. Olha o que Deus fala. Que Deus abate os soberbos. Ele resiste aos vaidosos. Mas ele dá graça aos humildes. O que é graça? A pessoa não está nem com aquela bola toda, nem sabe o que está acontecendo e Deus vai levantando o indivíduo. Como é que pode crescer desse jeito? Como é que pode ser abençoado desse jeito? Aí o pessoal fala, cara, mas nem fala. Quem já viu gente assim? Mas Deus coloca numa posição maior. Certa vez o pessoal do louvor, uma vez no retiro, falaram comigo assim, não, pastor, o senhor viu fulano, o coração cresceu, Deus deu logo um tombo. Falando com um determinado cantor, que hoje, graças a Deus, se restaurou. Aí eu falei, verdade, o coração dele cresceu, ficou vaidoso, e ele caiu. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o coração dele ainda era mais humilde do que o de vocês. Aí Joana, por quê? Porque pelo menos Deus não chegou a levantar ele. É ou não é? Porque só pode cair quem está onde? Quem está embaixo vai cair para onde? Só se for para o inferno. Não, apesar que para descer é mais fácil, né? Mas, quem está entendendo bem aqui? É sério isso, a gente tem que entender a nossa posição. Ah, dói no ego. Se dói no ego é porque ainda precisa de humildade. Se ainda está incomodado com essa mensagem é porque ainda precisa de humildade. O que a Bíblia diz? Que Deus dá graça aos humildes. Né? Então, quando Davi reconhecia suas limitações e que não vinha dele as palavras que até hoje nós estudamos e fazemos louvores maravilhosos, isso é porque que Deus fez? Abençoou. Tem no meio secular, todo mundo aqui quando estudou filosofia, né, estudou Sócrates, Platão, quem já fez isso aqui, né? Não sei nem qual série, a oitava, a sétima série, não lembro. Lá nos idos aí, né? Então, quando você estuda Sócrates, né, que as pessoas têm como pai da filosofia, outros têm outros, mas vamos botar assim, que é aquele que tem a frase eternizada, só sei que nada sei, isso reflete o quê? Uma humildade, né? Sócrates não escreveu uma letra sequer. Não escreveu o quê? Uma letra sequer. Mas Deus utilizou aquela caneta para poder influenciar o Ocidente com algumas coisas que Deus queria que o Ocidente entendesse. E quem é que escreveu para ele? Os discípulos que estavam à volta dele. Fala com a pessoa que está ao seu lado, você pode não escrever nada no papel, mas quando você fala e você vive o que Deus deseja, vai ficar eternamente escrito no coração das pessoas. Amém? E as pessoas vão lembrar de você, alguém que não deixou nada escrito, ficou eternizado. Tremendo isso, né? Você imagina, eu estou falando de uma coisa secular. Agora você imagina no reino dos céus. Abraão escreveu alguma coisa? Quem já ouviu falar de Abraão aí, pai da fé? Uma pessoa, né? Até Jesus falou de Abraão. Coisa maravilhosa, olha a verdade. Isaac escreveu? Jacó escreveu? José escreveu? Mas Deus escreveu a vida dele no nosso coração. É isso que a gente precisa entender. Quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, desejamos fazer a vontade de Deus, a nossa história vai ser uma influência, uma referência, sabe, um incentivo para milhares e milhares de pessoas. E é isso que Deus deseja na sua vida, que você venha a ser caneta de Deus, para escrever a vontade dele no coração do teu próximo. E aí é isso que é ser útil. É por isso que o apóstolo Paulo fala, o que de mim viste, ouviste e aprendeste, isso sim, praticai. E na prática do amor a Deus, na prática do amor ao próximo, da devoção à obra de Deus, é que Deus vai começar a escrever a sua história no coração das outras pessoas. Então a caneta ela tem uma importância muito grande. Tem ou não tem? Tem. Cadê as canetas do Senhor aí? É algo maravilhoso. Agora, existem pessoas, por exemplo, que nem sabem que são canetas de Deus, mas são.
mas umas para o bem e outras para o mal. Nabucodonosor foi a caneta de Deus. Foi ou não foi? Foi. Mas nem sabia que estava, né? Ciro, antes de nascer. É interessante que Deus pega essa caneta, 200 anos antes dessa caneta nascer, Deus escreve e fala assim, eu vou levantar uma canetinha, é assim mesmo, e vou dar o nome de Ciro. E essa caneta, quando o meu povo estiver escravizado, essa caneta vai libertar o meu povo. Mas o povo de Deus nem estava escravizado ainda. Interessante isso, né? Está na Bíblia. Olha como é que as profecias bíblicas são reais, bem sérias e concretas, né? É mais atual do que o jornal de amanhã. Quem crê na palavra de Deus aí? Quem crê que Jesus vai voltar? Ele mesmo disse. E quantos evangelhos Jesus escreveu? Nenhuma epístola? E como é que está no nosso coração hoje? Vale a pena ser caneta de Deus para escrever a vontade dele no coração das pessoas. Deus vai eternizar a tua vida. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então nós precisamos escolher que tipo de caneta nós queremos ser. Existem pessoas que estão, por exemplo, é tão sério como Deus, ele é tão certo e concreto como ele escreve toda a história e nada foge aos planos de Deus, isso é real, tá? Que a Bíblia diz que em determinado momento de Israel, estava lá o rei, acho que era Josafá, isso, o rei Josafá, e Senaqueribe, ele que era um general, um rei da Síria, ele cerca Jerusalém, e a história secular conta que ele cercou durante vários anos, tá? Porque era assim que quando você não conseguia entrar numa fortaleza, você cercava aquela fortaleza, você cortava ali o suprimento, né, de água e alimento, e aí aquela nação ia implodir, vamos colocar assim, né? Porque você não tinha mais nada como entrar ali, então ele cercou ali com 180 mil homens. Em quantos? 180 mil homens. E a história conta por duas situações. Primeiro, Deus tentou salvar Senaqueribe, o próprio Deus. Porque ele estava naquele cerco, e de repente, alguém ataca uma nação da Síria em outro lugar. Alguém vem correndo até ali, dá essa informação, ele sai, tira o exército e vai para outro lugar. Depois ele volta. Né? E aí quando ele volta, olha só o que acontece. Não foi acho que não foi Josafá, não, foi o rei Ezequias. Tá? Depois vocês me ajudem aí, tá? Para não errar aqui o rei. Tudo bem, de qualquer forma eu tinha um rei lá em Israel. Né? Né? Aí estava ele lá. E aí o que acontece? Quando ele cerca com 180 mil homens, né, a cidade de Jerusalém, era fortificada, mas estava lá o povo dentro, e o povo começou a, né, ficar desesperado. Você conhece essa história, vou ser bem rápido. E aí o desespero, Senaqueribe vai invadir, vai arrebentar tudo, vai matar todo mundo. Se a gente se render é melhor, fica, né? Hein? Ezequias, né? Obrigado, irmã. Né? E aí o que acontece? O próprio Ezequias, ele fala com o povo assim, olha, não precisam ficar preocupados, porque o nosso Deus vai nos guardar, vai nos livrar das mãos de Senaqueribe. Amém? Olha, Deus usando Ezequias para escrever essa fé no meu e no teu coração. Amém? E aí, olha só que coisa maravilhosa. Senaqueribe pega alguém, escreve uma carta, manda chegar perto e todo mundo estava no muro olhando. E começa a gritar, fala com o rei Ezequias, que nós vamos invadir essa cidade. E que eu, Senaqueribe, já entrei em outras cidades, eu invadi outros reinos, e lá eles tinham deuses. E os deuses deles não foram capazes de os livrar das minhas mãos. Assim eu vou fazer com essa cidade. Eu vou entrar e o Deus de vocês não vai conseguir livrar vocês das minhas mãos. O erro de Senaqueribe qual foi? Foi mexer aonde não devia. Os outros deuses não eram Deus, mas o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Amém? Fala com a pessoa que está falando. Algumas vitórias na nossa vida
nos fazem ficar soberbo. É nesse momento que a gente tem que vigiar. A autossuficiência é um perigo. Deu para entender bem aqui? Aí olha só o que Deus faz. Levanta um profeta lá no meio e fala assim. E aí, aí alguém chega no muro e fala assim, não lê essa carta alta não, né? Na nossa língua não, porque o povo vai ouvir. Aí que eles gritavam mais alto para intimidar o povo. Aí alguém, Senaqueribe, o rei Ezequias, pega aquela carta, leva para o templo, coloca diante de Deus, e aí Deus levanta um profeta e fala para o rei. Não fique atemorizado com ele. Manda falar para ele. Aqui que eu quero que você entenda bem. Senaqueribe não conhecia Deus. Não tinha noção de quem era Deus. Mas Deus manda falar para Senaqueribe assim. Fala para Senaqueribe que todas as vezes que ele entrou nas outras cidades, pergunta se não foi fácil ele conquistar. Porque eu abri os portões daquela cidade e dei vitória para ele. Senaqueribe, até aquele momento, era a caneta de quem? Mesmo que não saiba. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a partir do momento em que Senaqueribe achou que era ele, o potentíssimo, caiu do cavalo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Isso é muito para o nosso coração. Algumas vitórias, nós temos que ficar mais vigilantes nas vitórias do que nas derrotas. Porque na derrota você fica humilde. Fica ou não fica? Agora, tudo que está fazendo dá certo, você, sou o cara. Não sou nem amigo, nem parceiro, nem primo, nem irmão, eu sou o cara. É assim ou não é? Eu já falei isso igual um idiota na minha vida. Quem entendeu, não é? Mas é uma verdade. Então, nas derrotas, a gente fica humilde. Nas vitórias, a tendência é o quê? É ensoberbecer. Só que ele esqueceu que ele era somente um instrumento de Deus, mesmo que ele não conhecesse. E aí Deus fala, ele não me conhece, mas eu é que abri os portões e dei vitória para ele. Contudo, ele não vai entrar nessa cidade, porque essa cidade é minha. Então preste bem atenção, que tipo de caneta você quer ser na mão de Deus? Caneta como José, que salvou o povo, Moisés, que trouxe as leis maravilhosas de Deus, os apóstolos, os profetas, amém? Ou você quer ser caneta como Senaqueribe, como Faraó, Nabucodonosor, Herodes e tantos outros que eu poderia citar o nome da nossa sociedade hoje aqui, mas que não cabem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus, ele vai continuar escrevendo a história dele através da sua vida. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você tem um propósito, mas é importante você se colocar nas mãos do Senhor para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Aí a história vai sempre ter um final feliz. Quem entendeu o que eu estou falando aqui nessa mensagem aqui? Então é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós somos canetas na mão de Deus. A nossa boca pode ser uma pena na mão do Senhor para escrever bênção no coração das pessoas. Conduzir pessoas para serem melhores, conduzir pessoas para serem mais firmes na presença do Senhor, para tirar da depressão, da ansiedade, da angústia, da miséria, da escassez e da ruína. Quem entendeu bem aqui? Você pode ser tudo isso na mão do Senhor. Basta você colocar o teu coração nas mãos dele como Davi. Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Amém? Cadê o povo que é a caneta de Deus aí? Olha, Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui à toa. Deus quis falar para você hoje. Existe muita gente aí que precisa que Deus escreva no coração dela alguma coisa e você pode ser essa caneta de Deus. Amém? Assim como está sendo escrito no teu coração hoje, Deus quer que você escreva também no coração de outras pessoas. Quem entendeu essa mensagem aqui? Quem quer ser essa caneta do Senhor Todo-Poderoso? Gente, olha, você pode ser essa bênção. Olha o que Jesus falou. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Caneta não pode escolher o autor. Quem escolhe a caneta? Quem escolhe quem? É o autor que escolhe a caneta. Então Deus escolheu você para fazer diferença na vida das pessoas nesse mundo. Amém ou não amém? Mesmo as pessoas que não conhecem Deus, algumas estão sendo canetas boas. Não é? Quanto mais você conhece a Deus, como é que você vai, se furtar de não ser essa bênção na mão do Senhor?
O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, um deles caiu. Não era isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua. Deu para entender bem? Ele quer que você seja aquela caneta boa. Sempre caneta o quê? Boa. É certo isso. A palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todo homem chegue ao conhecimento e à maturidade de Jesus Cristo. Que todo homem seja salvo, todos. Quantos sejam salvos? Todos. Mas somente aqueles que recebem a palavra de Deus e entendem que são canetas. Então, que Deus possa te usar para escrever uma história maravilhosa na vida das pessoas. Amém? Na vida dos teus filhos, ajudar teus pais, tua esposa, teu esposo, teus colegas de trabalho. Pessoas que talvez nem conheçam você ainda, mas que você vai encontrar e você vai ser caneta de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Vai mudar a vida dessas pessoas, assim como um dia mudaram a mim e mudaram a sua. É o que Deus deseja para a minha vida e para a sua, em nome de Jesus. E vou falar uma coisa para você. Jesus, ele fala para os discípulos, e eu vou falar a mesma coisa para vocês. Não se preocupem quando forem abrir a boca para falar a palavra de Deus. O Espírito Santo que está em vocês vai falar através de vocês. Quem está entendendo bem aqui? Não se intimide. Fale que Deus vai usar e vai abençoar a vida, sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, com as canetas maravilhosas do Senhor. Amém? As canetas abençoadas, que estão escrevendo histórias maravilhosas aí na vida das pessoas. Olha, fica tranquilo que a tinta também quem coloca é Ele. Glória a Deus. Ele faz tudo, né? A tinta, então, Deus colocou você em determinadas posições, é porque Ele quer te usar. Seja no teu serviço, no teu emprego, aonde você mora, em qualquer lugar Deus quer o quê? Te usar. É só você fazer a vontade de Deus. Siga a direção que Deus tem para você. E você vai ver que Deus vai abençoar você de maneira rica e poderosa. Nada, olha, eu acho que nada é mais sublime na vida do ser humano. Nada é mais, tem que buscar palavras aqui, sei lá, é mais maravilhoso, mais salutar do que ser caneta na mão de Deus. Vamos entender bem? Você não está só assumindo um cargo, ganhando uma posição, ganhando um bom salário, tendo título na terra, não. Você está sendo instrumento para abençoar vidas. Não tem nada mais sublime do que isso, gente. Nada mais dignificante. Não existe maior privilégio do ser humano do que ser usado pelo Criador, o autor da história da humanidade. E você ser uma caneta, né, ser um instrumento na mão dele. Então, se coloca na mão do Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei o que eu posso ser, mas o Senhor vai guiar você. Porque Ele é a mão, olha só, é só a gente deixar. É só deixar. Amém?